Olá, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso de Circuito para Comunicações. E hoje a gente vai falar, como prometido na aula passada, sobre o filtro passa-faixa de segunda ordem, a função do filtro passa-faixa de segunda ordem. E na aula passada a gente mostrou, o circuito RLC e determinou a expressão da impedância desse cara, tá? Que é basicamente uma função, uma expressão que é análoga à função de um filtro passa-faixa de segunda ordem, tá? E hoje a gente vai correlacionar essa expressão com a expressão do filtro passa-faixa, tá legal? E aí olha só, tá? Qual é a expressão da função de um filtro passa-faixa? É justamente essa aqui, ó. Em que eu tenho h de s igual a A1 vezes s, dividido por s quadrado mais s vezes ômega zero sobre q mais ômega zero quadrado, tá legal? E aí se a gente faz uma correlação direta com essa expressão, a gente percebe que essas expressões são análogas, tá? Uma vez que eu vou ter que A1 vale 1 sobre CP aqui, S quadrado é S quadrado, eu tenho S e S aqui também no numerador. Aí eu tenho S vezes ômega zero sobre Q, que vai valer justamente essa constante aqui, 1 sobre RPCP. E ômega zero quadrado vai ser justamente esse termo aqui, que é 1 sobre LPCP. Tá legal? Então a gente consegue correlacionar diretamente essas duas expressões, tá? A expressão da impedância do circuito RLC que a gente mostrou na aula passada e a função do filtro passa-faixa de segunda ordem. E aí, tem algumas coisas que eu preciso mostrar para você aqui, Esse ômega zero aqui da função do filtro passa-faixa, ele é justamente a frequência central. A gente vai estar trabalhando muito com essa frequência aqui no nosso curso, tá? Então já vai colocando ela aí nas suas anotações, tá? E que também, como a gente já falou em aulas passadas, é o fator de qualidade do meu filtro, tá legal? Beleza? Porque o circuito RLC vai ser um filtro sintonizado em uma determinada frequência. É um filtro passa-faixa. Então a gente vai determinar a expressão desse filtro baseado justamente numa frequência central, ou frequência de sintonia, que vai ter um determinado fator de qualidade. Então, em aulas posteriores, a gente vai estar resolvendo diversos exercícios que a gente vai estar tratando sobre isso aí, beleza? E aí, o que é que acontece? A gente pode determinar diretamente, fazendo a correlação dessa expressão com a expressão da impedância do circuito RLC, a gente pode determinar diretamente já a frequência central que a gente acabou de dizer. Ou seja, o seu ômega zero quadrado, ele vai ser igual justamente a 1 sobre LPCP. Tá? Que é o que a gente está mostrando aqui. A gente já fez a correlação dessa expressão com a da impedância. Quando você correlaciona diretamente, esse termo aqui vai ser igual a 1 sobre LPCP. E aí, o seu ômega zero vai ser 1 sobre raiz de LPCP, 1 sobre raiz de LC, vamos dizer assim, do seu circuito RLC. Tá? Então, essa é a sua frequência central, a sua frequência de sintonia do seu circuito RLC, do seu filtro passa-faixa, tá? Do seu filtro RLC, tá legal? Esse cara aqui, ômega zero sobre Q, a gente mostrou, pela correlação direta, que ele vale 1 sobre RPCP, tá? E aí, com isso aqui, eu posso calcular o meu fator de qualidade, tá? Isolando aqui o fator de qualidade, fazendo o meu pelos extremos, como é que vai ficar, O Q vai ficar isolado e eu vou ter a multiplicação de ômega zero RPCP, que é o que eu tenho aqui. Então, esse é o fator de qualidade do meu circuito RLC, do meu filtro passa-faixa, tá legal? Então, esse é o fator de qualidade desse cara. E aí, o que é que eu tenho mais? Eu tenho a largura de faixa, tá? Que vai ser justamente o ômega zero sobre Q, que a gente mostrou, que vai ser justamente a diferença entre essas duas frequências aqui, que são as frequências de corte, que a gente vai falar delas daqui a pouquinho, tá? Que vai ser justamente 1 sobre RPCP, que a gente acabou de mostrar no exemplo anterior para a gente determinar o fator de qualidade do meu filtro, tá legal? Então isso aqui justamente é a minha largura de faixa. Isso aqui, perceba essas determinações, essas expressões que a gente está mostrando, é justamente a relação direta entre a função do filtro passa-faixa e a expressão que a gente falou da impedância do nosso circuito RLC. Tá legal? E através dele a gente determina tanto frequência central, fator de qualidade, largura de faixa e agora também as frequências de corte, que ocorrem justamente quando eu tenho o valor máximo da minha impedância do meu circuito RLC dividido por raiz de 2. A gente já falou sobre a frequência de corte nos cursos de TBJ, nos cursos de MOSFET também, a gente está falando dessa frequência também lá no nosso curso de amplificadores operacionais, então a gente está falando bastante sobre essa frequência de corte e o conceito aqui vai ser o mesmo.
Quando a gente pega essas expressões da frequência de corte, a gente tem essas expressões aqui, ó, em que eu tenho mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos, tá legal? Ômega 2 é mais e ômega 1 é menos, vai ser ômega 0 sobre 2Q mais ômega 0 raiz quadrada de 1 mais 1 sobre 4Q quadrado. Então, eu tenho a diferença entre as duas aqui de 1 mais ou menos, mas a expressão no geral é a mesma, tanto para ômega 1 quanto para ômega 2. Quando eu faço as substituições aqui de ômega 0, de Q, nessas duas expressões, eu vou obter justamente as duas expressões como função de RP, CP e LP para ômega 1 e ômega 2, também sendo mais ou menos aqui nas duas, tá? Dando 1 sobre 2RPCP mais raiz quadrada de 1 sobre 2RPCP quadrado mais 1 sobre LPCP. Tá legal? E isso é a raiz quadrada de todo mundo aqui, onde ômega 1 eu tenho o menos aqui e ômega 2 eu tenho o mais aqui. Um outro conceito que eu preciso te informar é que a frequência central ela é justamente a média geométrica entre as frequências de corte, ou seja, o ômega 0 que a gente determinou agora há pouco, ele é a raiz quadrada de ômega 1 multiplicado por ômega 2. Isso equivale à média geométrica entre as frequências de corte. Tá legal? O gráfico da função do filtro passa-faixa de segunda ordem com relação à frequência é algo parecido com isso aqui, ó, em azul. Tá legal? Em que nesse ponto aqui do máximo, nesse pico aqui, eu tenho justamente a minha frequência central, tá legal? Nesse máximo, a minha função vai valer A1 multiplicado por Q dividido por ômega 0. Nesses pontos aqui, ó, eu tenho justamente ômega 2 e aqui eu tenho ômega 1. Nesses pontos eu tenho justamente a minha frequência de corte, que é justamente o H máximo sobre a raiz de 2. Quando a gente faz essas continhas, a gente vai obter A1 multiplicado por Q dividido por ômega 0 vezes raiz de 2, que é justamente esse valor sobre raiz de 2, tá legal? E aqui, ó, desse ponto para esse, eu tenho justamente a minha largura de faixa, que é ômega 0 sobre Q, tá legal? Então, só para você saber que graficamente eu tenho esse formato aqui para a minha função do filtro passa-faixa, para o meu circuito RLC. E aí, ó, a gente pode mostrar que esse é um conceito que a gente aprende lá em circuitos elétricos, que o valor máximo da minha impedância do circuito RLC, quando a gente faz as substituições, né, porque é A1, que no caso vai ser 1 sobre CP, multiplicado por Q, que é ômega 0 RP CP, dividido pelo ômega 0, que é justamente o valor máximo que a gente acabou de mostrar da nossa função do filtro passa-faixa. Quando a gente faz essas substituições, né, em termos dos valores da impedância que a gente tem, né, em termos de RC e CP, a gente vai obter o seguinte, ó. Eu tenho que ômega 0 sobre ômega 0 dá 1, CP dividido por CP também dá 1, ficando apenas RP para esse resultado aqui. Então, no máximo, ou seja, na frequência de sintonia, a impedância do meu circuito RLC vale apenas RP. E esse é um resultado muito importante que a gente vai estar utilizando também no nosso curso, tá? Então, na frequência central, na frequência de ressonância, na frequência de sintonia, que a gente chamou aqui de ômega 0, né, que é o ômega 0 que a gente calcula, a impedância, ou o valor máximo, né, na função do filtro passa-faixa, no gráfico, a gente tem que o valor dessa impedância vale apenas RP. Beleza? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.